Então, vamos falar hoje sobre o livro de Atos, capítulo 8, que é um dos capítulos mais lidos da Bíblia, principalmente na questão da passagem que fala sobre Filipe e o eunuco. Logo no início da primeira parte, no primeiro versículo ali, que mostra o quê? O início de Saulo na perseguição aos cristãos, que é um fato marcante para compreendermos a futura conversão de Saulo no apóstolo Paulo de Tarso. Já na segunda parte, nos mostra a dispersão dos cristãos pelo Oriente, e a partir daí, eles foram levando Cristo para o resto do mundo. Isso é muito importante também. Ali começou justamente a dissipação, né? Eles fugiram, na verdade, com medo da perseguição, porém, para onde eles iam, estavam levando o nome de Jesus. Dentre eles, né, a Bíblia nos mostra que um nome importante desses que fugiram foi Filipe, que, cheio do poder de Deus, ele realizou muitos milagres, convertendo centenas, talvez milhares de pessoas em Samaria. E quem foi Filipe, né? Filipe foi um dos 7 escolhidos pelos apóstolos para ajudar no ministério, junto com Estevão. Então isso nos mostra que não precisamos ser apóstolos para levar o nome de Jesus a outras pessoas. Basta acreditarmos em Jesus como nosso único Salvador e tornar isso como uma nossa missão, né? Na parte 3, nós temos uma figura nova, né? Simão o Mago. Temos que pensar que em Samaria tinha muitos gentios, pessoas que adoravam outros deuses. Além disso, existia uma rivalidade grande dos judeus com os samaritanos. Talvez por isso, Filipe converteu muitos samaritanos batizando. Porém, eles não receberam o Espírito Santo de imediato, sendo necessário que Pedro e João fossem até lá para abençoá-los, dando graças. No nosso entendimento, a gente recebe ali o Espírito Santo, né, quando a gente faz o batismo. Mas aqui a Bíblia diz que eles não receberam o Espírito Santo, que para isso foi necessário que Pedro fosse para lá junto com Paulo para poder abençoar essas pessoas. Agora, ao perceber que os apóstolos estavam abençoando, para isso eles puseram as mãos sobre as pessoas, Simão, o mago, ele, tomado de pecado em seu coração, pensou em como ele poderia lucrar com esse poder e quis comprar esse dom, oferecendo dinheiro a Pedro. E isso nos mostra quanto que o amor ao dinheiro e ao poder podem nos tirar do nosso objetivo com Deus. Como isso pode ser danoso, surgindo assim falsos profetas, falsos pastores que só pensam no poder. Mas lembre-se da repreensão de Pedro, que diz firmemente para Simão, para que você se arrependa dos pecados, para você orar a Deus para que tirasse dele esses pensamentos de seu coração, para que talvez assim Deus pudesse perdoá-lo. O castigo sempre é maior para quem usa o nome de Deus para seu próprio benefício. E por fim, a quarta parte, que diz que é a parte que eu mais cito, né? Quando eu faço pregação sobre o batismo. Deus tira Filipe de um lugar onde ele estava convertendo centenas de pessoas, ou seja, estava tendo muito sucesso na evangelização, e o manda para um lugar deserto, onde ia encontrar com uma única pessoa. E mesmo sem entender, ele obedece sem questionar. Então pensa comigo, Filipe estava arrebentando, estava batizando muita gente ali, ou seja, ele estava tendo muito sucesso no que ele estava fazendo. Só que do nada Deus chega para ele e fala assim, ó, vai para aquela estrada deserta ao sul de Jerusalém e aguarde. Imagina a cabeça de Filipe. Cara, o que eu vou fazer lá no meio do nada? Mas Filipe não pensou assim. Filipe foi atendendo cegamente o que Deus pediu para ele fazer. Chegando lá, ele se encontra com o eunuco e começa a ensinar sobre o evangelho e a pregar as boas novas de Jesus. Então, pense comigo. O eunuco ouviu falar a respeito de Deus lá na Etiópia, um lugar bem longe de Jerusalém. Ele pegou uma carruagem e foi para lá. A gente fala carruagem, mas é a pé, porque ele vai na companhia de outras pessoas que vão a pé. Então ele é cavalo ali, mas na velocidade do passo a passo a pé. Seguindo essa carruagem, ele chega em Jerusalém, crente que vai saber sobre Jesus, e ninguém dá atenção para ele. E ele acaba voltando. Ou seja, na cabeça dele, ele gastou um tempão numa viagem perdida. Deus, ciente dessa importância, né, da importância desse personagem, ele envia Filipe ao seu encontro, onde Filipe chega e ensina o evangelho e fala sobre Jesus, e assim ele o batiza. E aqui mostra, muito provavelmente, o início do cristianismo para o sul do Oriente. Devemos observar que ao receber um sinal de Deus, Filipe obedece sem questionamento. Quantas vezes Deus nos fala no nosso coração e a gente ignora? A gente não compreende os sinais de Deus. Não entendemos que ele tem um propósito muito maior para a gente, que vai além da nossa compreensão. Filipe tinha muito sucesso no que estava fazendo. Mesmo assim, largou tudo para ir para uma estrada deserta falar com esse homem. Já o etíope estava com o coração ardendo em querer conhecer Jesus, com boas intenções. Diferente de Simão, o mago, ele que tinha boa intenção, ele queria
muito conhecer. E com isso, a Bíblia dá ênfase na experiência dele, onde ele saiu feliz e provavelmente espalhou o evangelho por toda a Etiópia. Tá bom, gente? Então eu queria que vocês refletissem bastante sobre esse capítulo, o quanto que ele é importante. Um beijo grande para vocês e que Deus os abençoe.